segundo episódio da série de conversas com pessoas com história na nossa região. Episódio 2, gravado próximo da Serra da Estrela, com a professora e militante de base do CDS Partido Popular, a professora Celeste Capelo, uma albicastrense com alma beirã, que nos recebe neste lugar magnífico aqui perto da Covilhã. Celeste Capelo, senadora do CDS-PP, obrigada por nos receber. O que é feito de si? Continuo, como sempre fui, fazendo outros tipos de trabalho que, enquanto fui professora, tinha um determinado tipo de trabalho, não é? Depois de estar reformada, não fiquei quieta nem parada, aliás, sempre participei no Orfeão de Castelo Branco, por exemplo. O Orfeão de Castelo Branco foi fundado pelo meu pai, o meu pai era fundador, e eu sou das pessoas mais antigas do Orfeão, que eu há um ano que também, por causa da pandemia, deixei de pertencer à Sociedade dos Amigos do Museu, obviamente, e dediquei-me a esse tipo de atividades e não posso estar parada. E tenho uma atividade também, que é o sítio onde estamos, que é a atividade agrícola. Tenho aqui produção de cereja, maçã, e tenho também que me dedicar e também me ocupa algum tempo aqui. Essa parte é que não fazíamos a mínima ideia. Eu achava que este lugar maravilhoso, com vistas para a Serra da Estrela, era mesmo só o seu lugar de repouso e de inspiração, eventualmente para algum livro, para a poesia. É uma carga de trabalhos, quem tem que trabalhar e que orientar aqui os trabalhos agrícolas. É uma zona muito fértil, aqui a Cova da Beira, e portanto, quando falou há pouco se as pessoas do norte do distrito gostam, eu sou imparcial, porque eu sou natural de Castelo Branco, mas a minha atividade agora foi sempre até no distrito todo, enquanto formadora de professores, eu percorri o distrito todo, e enquanto empresária agrícola, que agora já não sou empresária agrícola, sou trabalhador, tenho uma atividade agrícola que tenho que andar com ela para a frente, porque era o meu marido que tratava. Infelizmente os anos vão passando, felizmente os anos passam, e é que passar o testemunho a outros. Eu qualquer dia também passo isto às minhas filhas, porque isto dá bastante trabalho. E a par disso, desta atividade que eu tenho a outra parte cultural que sempre me agradou muito e que nunca desprezei, continuei a acalentar e a acarinhar e a fazer tudo por ela. A professora Celeste Capelo é uma mulher da terra, sente a terra, põe as mãos na massa, literalmente, calça as botas de borracha. Calça as botas e ando por aí a ver o que é que se passa e o que é que não se passa, a contatar quem vem comercializar a cereja, por selos. A minha agricultura é uma agricultura biológica, eu tenho toda a documentação e todos os cuidados e as inspeções e as análises que tenho que fazer para comprovar que é uma agricultura biológica. Isto tudo dá muito trabalho, isso tem que andar, para ver as análises das folhas, lá tenho que ir buscar as folhas, quero não saco a análise da água, tenho que ir buscar, e a análise da terra, também são coisas que eu sou capaz de fazer, com uma pasita, meto a terra para verem e para ir, que faço as análises em geral na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Muito bem, mas a produção biológica ainda não é rentável, isto é, ainda não somos muitos a escolher esse tipo de produtos, infelizmente. Porque é que eu posso ter isto? Porque tenho realmente também a possibilidade de que os apoios da Comunidade Económica Europeia a este tipo de agricultura são resvés, quer dizer, aquilo que eu recebo é para gastar aqui. Portanto, se não tivesse uma atividade profissional da qual estou reformada, esse bem que tenho, reformada, nem dava para as despesas, não era? Não dava. Como é que uma senadora olha para o seu partido, para o CDS Partido Popular, para o caminho que está a trilhar o CDS? Sabe uma coisa, eu tive o privilégio de ter muitos contactos com a Alemanha. Eu visitei várias vezes com o intercâmbio que tinha com a Alemanha, em Berlim, concretamente, e aprendi muito com a política alemã. E nunca mais tive que ler, li muito sobre a história alemã, e nunca mais me esqueci que a Alemanha, quem levantou a Alemanha depois da guerra foi Konrad Adenauer. E Konrad Adenauer era um democrata cristão, é como a senhora Merkel, e portanto tem pujança. Infelizmente o nosso país não pensa assim, e eu pensei dessa forma e continuo a acreditar que é por aqui, criando riqueza,
distribuindo a riqueza. A doutrina social da Igreja é muito importante neste meu pensamento e penso que é aí que eu me encontro e que continuo. Disse que Portugal não quer, não se revê, mas não serão as pessoas do CDS, Partido Popular, que deixaram de se rever. O partido está cada vez menos numeroso, menos expressivo. Como é que uma histórica do CDS-PP, uma senadora, olha para o estado calamitoso em que mergulhou o CDS, Partido Popular? Eu disse várias vezes no partido, ainda no tempo do Dr. Freitas do Amaral, o partido não fidelizou os seus militantes, porque os militantes do início lutavam por um ideal. A partir de determinada altura começaram a lutar também por cargos e por lugares. O CDS nunca ofereceu cargos a ninguém. Eu lembro-me de uma frase que eu não vou esquecer, do Dr. Freitas do Amaral, quando a determinada altura as ocupações no Alentejo aconteciam, as mulheres é que foram para o Alentejo a dizer o que era o CDS, porque os homens não podiam, eram agredidos, eu lembro-me perfeitamente, e nessa altura o CDS fez governo com o Partido Socialista, porque o país não tinha quem lhe emprestasse dinheiro. No tempo do Dr. Mário Soares, o CDS foi essa bandeira, foi essa bengala que permitiu que fosse possível investir dinheiro em Portugal, Fundo Social, Fundo FMI, talvez, na altura, e só assim, com um governo estável, é que nos emprestavam dinheiro. Se a memória não me atraiçoou, a professora Celeste Capelo participou ativamente num dos referendos que marcou este período histórico em Portugal, o referendo da regionalização. E foi contra esse desenho de regionalização. A regionalização estava horizontal, a divisão era horizontal, portanto ficamos na mesma. Uma regionalização tem de ser de acordo com as características territoriais. E portanto, se eu quero uma regionalização que potencie atividades económicas nesta zona, não pode ser uma divisão horizontal, vai ter para Coimbra. Não pode ser. Porque Coimbra já está no litoral, já tem a sua própria dimensão. Portanto, a regionalização. E depois, na altura, lembro-me perfeitamente, era criar mais um organismo que era uma Assembleia Regional, mais cargos políticos a gastar dinheiro sem haver proveito para o território. Ou seja, na minha entender, uma regionalização poderá ser feita, mas de acordo com as normas anteriores a essa regionalização. O que é que essa regionalização pode fazer? Só a partir daí é que eu poderei ter uma atitude ou uma preferência diferente daquela que tive nessa altura. A saúde sempre foi o parente pobre do investimento em Portugal. Nós hoje vamos à saúde e temos os maiores problemas de sempre que eu me lembro. E estamos nisto. A saúde sempre foi o elo mais fraco do investimento em Portugal. Foi, não devia ser. Investimento, infraestruturas, quais são as melhores memórias que tem do desenvolvimento deste território em termos de infraestruturas básicas, em termos do botão, mas não só? Qual é a maior memória que tem? A maior memória que é, curiosamente, em Castelo Branco, precisamente a falta de água que havia na cidade e a cidade... Uma necessidade básica reposta por César Vilafranca, sim. Outra questão importante é a linha férrea, que agora também já foi terminada. Também é um investimento importante e que valoriza muito aqui a zona de Castelo Branco, Guarda e por aí fora, Ribatejo, Alta Brandos, por aí fora. Outras situações mais... E o regadio da Cova da Beira. Eu ia agora dizer isso, porque eu sou uma utilizadora do regadio da Cova da Beira, também, importante. Uma obra que grande e boa, e que deu barbas. E veio, já estava tão velhinha que eu jogava que já não ressuscitava. Esteve quase morta, mas lá ressuscitou e é importantíssima. Sempre. Em matéria de referendos, falávamos deles lá atrás, a professora Celeste Capelo envolveu-se também no referendo contra a interrupção voluntária da gravidez. Ainda olha hoje essa realidade com o mesmo sentido e o mesmo espírito de há décadas atrás? Quando fala na legislação evoluir, eu acho que ela não evoluiu. Havia já uma legislação capaz de prever determinadas situações. E, portanto, ao alargar, e eu fui contra, foi o alargamento dessa lei. E era isso que eu dizia que ia dar e que deu, e que aconteceu. E, portanto, eu acho que isso que não é bom para a sociedade, não é bom para a própria mulher,
porque se desvaloriza muito a mulher nesse sentido. A mulher que é mãe, que é vocacionada para ser mãe, depois é um objeto para ser reprodutora só quando quer, isso já há muitos anos, mas depois também numa situação de usar e deitar fora, percebe? E eu acho que isso desvaloriza muito a forma feminina que a mulher tem e que isso veio agravar, ou aliás veio potenciar, no meu entender. Portanto, a forma que havia de interrupção voluntária da gravidez, que já existia em casos muito graves, com as formações, como é que se chamava, abuso de menores, essas coisas complicadas que traumatizavam, mas também traumatizam. Agora, pergunto a mulheres que abortaram, elas ficaram sempre arrependidas, muito arrependidas. A professora Celeste ainda foi professora em boa altura, no tempo em que os professores eram felizes. Fui, sim senhora, posso dizer que fui, e gostei muito de ser professora. E fui professora em todos os graus de ensino, menos no pré-escolar. E gostei muito de todos, e se lhe disser que gostei muito do primário, antigamente o primeiro ciclo, foi onde eu gostei muito de estar e de fazer formação de professores, e também de dar aulas no primeiro ciclo. Se lhe perguntassem meia dúzia de razões para ser professor, o que é que recomendaria? Ou melhor, ainda há razões para alguém enverdar pela carreira da docência em Portugal, pela carreira de professor do ensino básico, segundo, terceiro ciclo, secundário? Ainda consegue encontrar janelas de luz? Consigo porque eu tive um professor espetacular, e continuo a admirar, morreu há pouco tempo. Foi reitor da Universidade de Évora e foi precisamente quem foi orientador da minha tese de mestrado, o professor Manel Patrício. E eu trabalhei com ele durante muitos anos, na Universidade de Évora e posteriormente na Escola Cultural. E é evidente, o papel do professor é fundamental. Não havendo professores, mas que têm que ser corroborados em casa, a família é muito importante. Porque os miúdos hoje têm uma liberdade de atuação em termos de comportamento que em casa não lhes sabem dizer. Mas não é só o comportamento das crianças, certamente, que desilude os professores e que afasta cada vez mais profissionais de educação da docência. Haverá outras razões, como a professora Celeste Capelo saberá. Há outras razões, sem dúvida. Eu digo o seguinte, a função docente de aprendizagem, de transmitir conhecimentos aos alunos, deixou de ser a principal opção do professor, ou a principal preocupação. Hoje o professor tem tantas solicitações administrativas, de várias coisas que não competem. O professor devia estar dedicado a ensinar os seus alunos, a transmitir-lhe matéria, a transmitir-lhe comportamentos. Não há hierarquia hoje, os miúdos não sabem, não conhecem a hierarquia. O que é que gostaria de fazer que ainda não foi feito? O que é que gostava de fazer antes de partir, mesmo para terminar? Partir para onde? Para a vida celeste? Ainda não penso nisso. Ainda não penso nisso. Quando for será. Mas estou fazendo aquilo que sei, que continuo a fazer todos os dias. Não tenho ambições. Não tenho ambições. Estou bem com a vida que tenho, estou bem comigo própria. Sinto-me bem e continuo a fazer aquilo que tenho sempre feito toda a vida. Com Celeste Capelo encerramos o segundo episódio do Que é Feito de Si, na Rádio Cova da Beira. Obrigada à professora Celeste por nos receber aqui neste lugar encantador, com vista para a serra, com estas cores outonais de encher a alma. Senhora Senadora, estamos gratos pelas suas explicações e vivências e por termos tido a oportunidade de conhecer um pouco do seu pensamento livre, ainda que às vezes conservador. Ficarão outras memórias para futuras conversas. Seja feliz, tenha muita saúde.